o véu que eles não querem que rasgues, a matriz invisível e a engenharia do esquecimento. Respira fundo. Agora, sente o teu coração a bater. Esse ritmo não é apenas biológico, não serve apenas para manter o corpo vivo. Ele é memória em movimento. Cada batida transporta informação. Cada pulsação repete uma história antiga. Permite-te, por um instante, uma pergunta que quase ninguém ousa fazer em voz alta. E se a tua origem não fosse apenas genética, mas cosmogônica? E se o teu sangue não fosse apenas herança biológica, mas um arquivo vivo, um código antigo deliberadamente adormecido há milênios? E se o mundo que vês todos os dias, as cidades, os sistemas, as regras invisíveis, fosse apenas a superfície de uma arquitetura muito mais profunda, um cenário montado com tanto cuidado que nunca te perguntasses quem realmente és? Fica comigo. O que começa agora não é crença, não é religião, não é teoria, é lembrança. A ciência moderna confirma algo essencial. A vida começou na água, há cerca de 3,8 mil milhões de anos, em oceanos quentes e primitivos. As primeiras células unicelulares começaram a respirar, libertaram oxigênio. Esse oxigênio transformou a atmosfera, criou a camada de ozono. Essa fina película tornou possível algo impensável: vida fora da água. A água foi o primeiro útero. O planeta foi o primeiro corpo. Agora, escuta isto com atenção. Essa mesma história, o nascimento da vida a partir das águas, repete-se em todas as grandes tradições antigas, separadas por continentes e por milênios. Na antiga Suméria, Enki cria o ser humano misturando barro com sangue divino. Entre os Dogons do Malê, os gnomos emergem das águas para ensinar agricultura, metalurgia e astronomia. No hinduísmo, Vishnu manifesta-se como o peixe cósmico que salva a humanidade do dilúvio. Na tradição chinesa, Nuva molda os humanos a partir do barro junto aos rios. Na Grécia Antiga, oceanos é a fonte primordial de toda a vida. Como explicar que povos tão distantes contem a mesma história? Coincidência ou memória? Quando narrativas tão afastadas convergem com esta precisão, já não estamos a falar de mito, estamos a falar de memória coletiva, uma memória que atravessa gerações, que se grava no corpo, que o teu organismo reconhece antes mesmo da tua mente aceitar. A narrativa oficial diz que a evolução humana foi lenta, gradual, previsível, mas a história real conta outra coisa. Ela está cheia de saltos abruptos, avanços que surgem completos, sem rascunho, sem ensaio. Os Dogons conheciam Sirius B, uma estrela invisível a olho nu. Séculos antes da astronomia moderna confirmar sua existência. As pirâmides do Egito e da Núbia incorporam a proporção áurea e o número π com uma precisão que desafia qualquer explicação simples. Blocos gigantescos, alinhamentos celestes, conhecimento matemático avançado. E há algo ainda mais desconcertante. Sequências de DNA chamadas fantasma aparecem em populações africanas ocidentais e não correspondem a nenhum antepassado humano conhecido. Quando juntamos todas estas peças, surge uma conclusão inevitável. A África não foi apenas o berço físico da humanidade, foi o epicentro de uma aceleração consciente. E por isso mesmo, foi o alvo mais profundo de apagamento. A física quântica, hoje, admite algo que os antigos gnósticos sabiam há séculos. O observador influencia a realidade. Eles chamavam ao sistema que aprisiona a consciência de demiurgo, não um demônio mitológico, mas um arquiteto imperfeito, um construtor de mundos materiais que não cria a fonte.
A fonte é unidade pura, sem medo, sem hierarquia. O mundo material torna-se em prisão quando a memória é retirada. A alma encarna para aprender. Isso é verdade, mas o ciclo foi manipulado para gerar esquecimento, dependência e medo do conhecimento direto. Curiosamente, tradições africanas como o Ifá dizem exatamente o mesmo. A essência divina escolhe encarnação, mas alerta para as armadilhas do mundo material. Nada disto é coincidência. Hoje, a matriz continua a operar. A mídia molda crenças, a educação omite origens. O consumismo ocupa o silêncio interior. Tudo conspira para que não pares, para que não escutes, para que não sintas, mas algo resiste. O corpo lembra, o sangue reconhece, por isso o tambor arrepia. Por isso, certas verdades não precisam de prova, apenas de escuta. Por isso sentes, às vezes, que algo neste mundo não encaixa. Isso não é loucura, é ressonância, é ativação. A maior ameaça ao sistema não é política, não é econômica, é interior. No instante em que percebes que não precisas de intermediários para aceder a sentido, dignidade e consciência, o véu começa a rasgar-se. O segredo nunca esteve escondido em templos distantes, nem em livros proibidos. Sempre esteve em ti. A África não é apenas geografia, é memória viva. O teu sangue não é apenas herança, é arquivo cósmico. E a consciência é a chave. Nada precisa ser destruído, apenas lembrado, porque o véu só existe enquanto acreditas nele. Agora, abre os olhos, sente o teu coração e pergunta-te, em voz baixa, e se eu já soubesse disto antes mesmo de nascer? Age, desperta, rasga.